Ok, minha gente, já voltando, né? E agora batendo papo com a Adriana, você já conhece, ela é nutricionista, e com a Jarlita, que é analista corporal. A gente anunciou a Isabel, né? Isabel é desse grupo, faz parte desse grupo com a Jarlita e com a Adriana, mas a Isabel esteve aqui comigo e ela voltou na clínica porque ela teve um atendimento agora. Então, ela precisou estar na clínica, mas está acompanhando a gente. Está vendo a gente lá na clínica. Atenção, pessoal da clínica Isabel Pérez aí, todo mundo aí. Um grande abraço para vocês. Adriana, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E Jarlita? Bom dia, Hélio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui participando no programa dessa vez. Você é analista corporal? Sim. E o que é isso? Meu trabalho é análise corporal. Eu trabalho com o formato do corpo da pessoa. Eu faço uma análise do formato do corpo. E pelo formato do corpo, eu consigo definir o que a pessoa sente, o que a pessoa age, as reações, os problemas emocionais, tudo que envolve a vida da pessoa. Então, a análise, ela define bem a maneira como a pessoa está vivendo, coisas que ela está sentindo e que às vezes não tem respostas. Por que que eu me comporto de determinada maneira em determinado ambiente? O corpo explica isso. É muito interessante. E eu quero fazer esse negócio. Vamos fazer. Vai ser um prazer fazer sua análise. O corpo fala? O corpo explica. Explica. Isso seria... Eu não vou me lembrar o nome agora. Tem um tratamento... Meu neto fez esse tratamento, foi até muito bom na época. Tem um tratamento ortomolecular. Ortomolecular? É que faz com ferrinho? Não. É um tratamento, algumas pessoas aqui em Teresópolis fazem isso, né? E aí ela vai com ferrinho, encosta no corpo e parece que o corpo responde. Tá? A pergunta é isso, conheço. O corpo responde às coisas? Sim. O meu trabalho é analisar o formato. Eu vou analisar 6 partes do seu corpo: a cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. E por esse formato, a gente dá umas porcentagens. Eu vou dizer umas porcentagens de quanto você tem de cada traço de caractere. Então, é um trabalho que é feito mais na área emocional. Eu vou definir para você, pelo seu corpo, o que você sente, o que você pensa, o que você age. A Devo estar mal pra caramba, hein? Claro que não, todos nós temos isso, todos nós temos, né? Nós temos 5 traços de caracteres que são formados desde o ventre até os 5 anos de idade, 6 anos no máximo. Esses traços é que definem quem nós somos, entende? Eu sou exatamente como é o meu formato de corpo. Aí o que acontece é que tem muitas pessoas, isso inúmeras hoje, buscam um formato de corpo que não é o delas. Elas não foram formadas para ter um corpo que é o que muitas pessoas buscam. E aí entram em crises emocionais. É o caso, o efeito sanfona de muitas pessoas, que engorda, emagrece, aí a gente entra nessa área da Adriana, né? Porque a pessoa, às vezes, está buscando um corpo que ela não foi formada para isso. O meu corpo, eu nunca vou ser magra, porque o meu formato de corpo, ele é mais cheinho, mais gordinha, mais bochechuda, toda cheinha. Eu fui formada assim. Por mais que eu queira emagrecer, eu posso chegar a um peso ideal, um peso desejado, mas eu nunca vou ser magra. Há pessoas que são magras. Você já ouviu a expressão, a Adriana deve ouvir isso de vez em quando, a expressão, a pessoa é magra de ruim? É aquela pessoa que come o que tem na frente e não engorda.
Aí, aquela que é mais cheinha, mais gordinha, diz assim, puxa, eu queria ser igual a fulano, que come qualquer coisa e está tudo bem, não engorda, não ganha 1 quilo, 1 grama a mais. É o formato do corpo dessa pessoa. Essa pessoa não vai engordar nunca. Ela pode comer o que ela quiser, que ela não vai ser uma pessoa gorda. Ela foi mielinizada, esse é o termo, para ter aquele formato de corpo. Adriana, entra nesse papo, mas aí eu vou te encaixar numa pergunta, porque são duas coisas que podem ser, trabalham juntas, né? Você é nutricionista. Então vamos lá, milhares de pessoas em Teresópolis. Eu quero emagrecer, o que eu faço? Então, aí, pegando o gancho da Jarlita, começa lá na infância, né? Vamos fazer uma volta para ver qual o motivo da dificuldade da pessoa. Desde muito cedo, a alimentação e o amor andam juntos, né? Aí vamos falar da emoção. A gente é formado através de um cordão umbilical, né, célula por célula, já começa daí. Então, a alimentação já entra aí. Assim que a gente nasce, a mãe amamenta, já tem a alimentação voltada para o amor. E, desde muito criança, muito pequena, tudo é movido pela alimentação. Então, se você tirar boa nota, é prêmio. Vamos comer, vamos num fast food da vida. Se você fizer isso... Então, a alimentação, moeda de troca por muitas vezes. Né? Então, a gente já é acostumado, desde muito cedo, a ser um prêmio. Então, quando a gente tem um dia chato, terrível, que droga, eu mereço comer uma pizza, não. Eu mereço, é um merecimento. Né? Ou, sempre que a gente tá triste, come. Tá alegre, come. Então, ela sempre entra nesse momento do prazer, né? E, por muitas vezes, claro que tudo que é muito açucarado e muito gorduroso é muito gostoso. Isso é um fato, não tem o que discutir. Então, a gente vai muito por esse gancho. O que acontece é o seguinte, quando a gente tem essa dificuldade de emagrecer, a gente tem dificuldade também de dizer não para esses prazeres. Então, se você tem como foco o emagrecimento, então tem que trabalhar isso todo santo dia. Eu prefiro ser saudável, porque as tentações estão aí a todo momento. Aí, Adriana, entra o fator escolha, não Exato. é? A gente precisa, e a pessoa precisa escolher ser saudável. São as escolhas da vida. Exato. Eu posso escolher comer uma comida mais saudável e escolher enfiar o pé na jaca, vamos dizer, e comer o que quiser vir pela frente. Mas sempre tem uma consequência, né? Jaca é muito bom, mas enfiar o pé jaca, então... na jaca é bom demais. Aí entra o açúcar, você pode consumir, mas com moderação. Até certa quantidade, super Né? saudável, mas Tudo a diferença bem. do remédio para o veneno é a dose. Olha, tem um lance na minha vida muito engraçado. Eu gosto muito de caqui. Eu como muito caqui. E aí a Valéria fica assim para mim, minha mulher fica para mim, você está comendo muito caqui, tem muito açúcar. Eu falei, isso é fruta, pode comer. É isso que a maioria das pessoas fazem. É fruta, é natural, pode comer. Mas é aquele negócio, é a quantidade. Mas eu gosto muito de fruta e como bem. Macaqui é 6, 7, 8. Pois é. Aí acaba sendo excessivo. Uma vez, o Marcos botou aqui para mim, Marcos Jarlita. Ele manda um beijão para a tia Jarlita. Muitas atas da Câmara Municipal têm a sua linha escrita. Jarlita, além de tudo, é um amor de pessoa e uma grande educadora formada pelo Iber. Eu nasci no mesmo dia que seu irmão, mas em ano diferente. Eu sou magro de ruim. Habib, o Marcos Habib, um abraço para você, um beijo para você também. Muito. Ele é magro, a característica do corpo dele é esse, ele não vai engordar nunca. E ele é magro, né?
Não, mas não é porque anda, a estrutura do corpo dele é assim. Uma pessoa muito querida, acompanho já há alguns anos, né? Temos uma história juntos. Nas igrejas por onde a gente já frequentou, conheço ele desde criança, desde adolescente. Bom, a pergunta agora é o seguinte, já que a gente falou de caminhada. Caminhada ajuda a emagrecer? Muito. Qualquer atividade física, e aí a caminhada ela entra assim, é básico porque ninguém gasta dinheiro, né? Não precisa gastar dinheiro para caminhar. O máximo você tem que ter um tênis, né? Por causa da coluna, para não prejudicar, né? Pelo menos a coluna, e não paga nada. Então, é o mínimo que a gente fala para qualquer vovozinho aí de 99 anos, é uma caminhada diária. Vale a pena, porque a gente está queimando. O que é o emagrecimento? É o déficit calórico. É você queimar mais do que você ingere. Então, você está queimando caloria, você está gastando ali. Então, é perfeito. É, no mínimo, a caminhada e todo dia. Pode ser 30 minutinhos. Agora, Adriana, uma coisa que eu odeio, mas eu sei que eu tenho que fazer, e eu faço obrigado, beber água. Então, mas aí a gente pode saborizar essa água, Hélio. Você já me falou isso. Pois é. Aí aquelas coisas que a gente gosta, não sei se você gosta de saborzinho de canela, cheirinho de canela. Bota um pauzinho de canela na água. Só de cheirar, sentir o cheiro ali, ó, já dá vontade. Porque realmente a gente não tem hábito de beber água, porque ninguém manda a gente beber água quando a gente é criança. A gente só vai beber água, só pede para beber água na escola quando ela está um saco, a gente quer dar uma voltinha na escola, e dar um beijinho no bebedouro e sai. Então, não tem hábito de criança. Então, a gente gera essa dificuldade. E aí, geralmente, na nossa geladeira, não tem, além da água, vem sempre alguma coisa. É um refresco, é não sei o quê. Quando a gente abre a geladeira, que vê um refresco e vê a água, a gente escolhe o quê? O refresco. Fato. Então... Refrigerante, se tiver, Exato. É vai no fato, refri. é fato. Então, a gente deve evitar de ter esses em casa Esse tipo de também. alimento, de bebida em casa. Pois né? é. Até para a gente criar novos hábitos. Eu tive muita dificuldade, apesar de ser nutricionista, eu tive muita dificuldade de beber a quantidade de água que eu deveria. E levei um belo puxão de orelha, claro. E aí, como é que eu faço? Eu tenho horários para encher minha garrafa. De 9, 11, 3 da tarde e 5 da tarde. Eu pontuo esses horários. Garrafa de quanto? De 500 ml. 2 litros, então. 2 litros ao dia. Porque de 9 às 11 eu tenho 2 horas para beber essa água. Então, eu vou de golinho, 2 golinhos, 3 golinhos, 2 golinhos, 3 golinhos. A mesma coisa os outros horários. Sendo que às 5, não é bem às 5, é o horário que eu faço a minha atividade física. Se eu vou caminhar, eu levo a garrafa. Se eu vou correr, eu levo a garrafa. Se eu for para a academia, eu levo a garrafa. Porque a cada 3 exercícios eu vou lá, dou 3 golinhos, 4 golinhos, consigo tranquilamente matar a quantidade diária que eu faço. E se eu não tomei aquela garrafa, eu sei que ficou faltando lá 2 dedos, 3 dedos. Então, é uma forma, né? Uma ideia. Sim. Sim, você tem que criar isso. Já vou uma pergunta para a Jarlita. Ô, Alex, abre um para mim aí, que agora me deu uma dor de consciência enorme. Que ela ficou falando de água e a minha acabou. Abre um. Isso, obrigado, Alex. Porque eu estou com minha caneca do açaí do alto e aí eu vou pegar água. Aliás, meninos, vocês querem água? Eu aceito. Eu aceito também. Então, Jarlita, ela está falando... Eu não sei se o meu som está legal aí, Alex. Confere aí. Ela está falando sobre a água, né? E você provavelmente use muita água também. Você beba muita água. Mas como é que a gente vai linkar? Porque vocês trabalham com a Isabel lá no Instituto, né? No espaço. Sim. Como é que vocês trabalham juntas, o nutricionismo com o seu trabalho, que é analisar o corpo? Sim. Como é que faz isso? Então, eu trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto, é o que a gente chama de multidisciplinar, porque a gente vai trabalhando, de fato, o emocional e o físico. Então, a proposta é, fazendo a análise corporal, eu consigo passar para a Adriana a maneira como a pessoa sente, o que a pessoa precisa emocionalmente, e ela, então, administra essa questão do acompanhamento da dieta, tudo baseado nas emoções da pessoa. Né? E
Cada um é cada um, nós somos singulares. Então, não adianta a gente querer achar que a dieta para uma pessoa vai ser exatamente igual para outra e faz aquela xerox, faz uma dieta padrão, imprime e distribui para todo mundo. Isso não vai funcionar, porque cada um é cada um, com as suas emoções que têm um peso, né? Dentro da minha área, só para a gente ter uma ideia, o excesso de peso, ele tem até uma... Olha a água aqui, pessoal. Aí, que maravilha. Eu estou na 1, hein? Aí, que maravilha. Isso é água, tudo de bom, né? Mas o excesso de peso, ele está diretamente relacionado a pelo menos 3 aspectos na vida da gente, por 3 motivos, não aspectos, mas por 3 motivos específicos. Ele tem um efeito, o excesso de peso que eu estou me referindo, ele tem um efeito ou de proteção, ou de destaque, ou de força. É o nosso PDF do nosso corpo. Vai ter que explicar. Então, proteção, destaque e força. Pois é. E o excesso de peso, ele exerce essa função no organismo da gente. Então, se a gente não entender esse porquê, por exemplo, o meu excesso de peso, eu tenho um excesso de peso, até estou agora aos cuidados de Adriana, para ter um controle. Porque o meu excesso de peso exerce uma função no meu organismo, né? E essa função, para mim, é de destaque. Eu preciso me sentir um pouco maior. Eu nunca vou ser, só um detalhe, meu corpo, meu traço, os meus traços, eu nunca vou ser obesa, Sim. muito gorda, aumentar muito o meu peso, mas eu sempre vou ter um excesso. Esse excesso, por que eu tenho no meu corpo? Eu preciso ter um destaque, de alguma maneira, chamar a atenção de alguém para ganhar um abraço, para dizer, você está fofinha. Eu tenho essa necessidade do meu traço. Eu tenho esse traço. E muitas outras pessoas que têm o excesso de peso têm esse traço muito semelhante ao meu. Então, é uma maneira das pessoas olharem para ela. É uma maneira de destaque. Há outras pessoas que precisam ser fortes. Então, elas aumentam o peso porque precisam ter força para suportar as adversidades da vida. São pessoas que têm muita luta, tem que segurar, às vezes, a casa, sustentar a família, tem filhos pequenos para criar, e aí ela começa a engordar, começa a ter excesso de peso, porque ela precisa ter força para segurar os problemas que vêm. E há outras pessoas, não é, que precisam ter a proteção. Elas... algumas dessas pessoas, ou numa grande maioria, que ganha peso para se sentirem protegidas. É o caso de mulheres que muitas das mulheres que aumentam o peso sofrem algum tipo de abuso sexual, principalmente. O que acontece? Inconsciente, isso é inconsciente. É inconsciente. É inconsciente. A gente tem que deixar isso claro. Isso não é consciente, é inconsciente. Ela inconscientemente, ela pensa assim, se eu aumentar de peso, eu vou ficar feia e ninguém vai me abusar de mim. Ninguém vai me tocar, porque eu vou estar feia. Então, inconscientemente, ela aumenta o peso para se proteger. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Eu vou precisar de uma análise maior para a gente fazer um bate-papo maior aqui sobre isso. Podemos. Não dá num programa só não, gente. Não dá não. Isso é muito profundo mesmo, porque a gente trabalha com as emoções das pessoas. Isso é muito profundo. Adriana, por que é tão difícil você controlar a alimentação?
Por que é tão difícil você obter novos hábitos? Então, aí vou pegar o gancho da Jarlita aqui. Todo o excesso de peso, assim como a magreza excessiva, ela tem uma dor. É uma dor. E como dor, tem muitas pessoas que acham, sinceramente, que fazem uma boa alimentação. Mas quando a gente faz a chamada anamnese, o recordatório alimentar da pessoa, aí ela começa, mas ontem eu comi não sei o quê. Mas depois eu não sei o quê. Eu comprei não sei o quê. Então, ela começa depois a perceber que ela está se sabotando, está sabotando o projeto dela. E também tem as pessoas que mais amam a pessoa que está fazendo um programa alimentar. Porque, como eu falei, a alimentação entra como moeda de troca. Geralmente, os maiores sabotadores são quem mais amam a gente. Pai, mãe, marido, filho, porque sempre acha que a pessoa que está, uma nutricionista, está fazendo uma restrição alimentar, está sofrendo. E aí sempre aparece com, do nada, vamos pedir uma pizza, tipo, quarta-feira. Aí a pessoa fala assim, mas eu estou de dieta. Você está de dieta, mas eu não estou. Só hoje, só um pedacinho. Então, as pessoas também acham que estão fazendo uma forma de carinho. E não é, né? Acaba atrapalhando o projeto da pessoa. E as pessoas têm dificuldade de dizer não. Não, é carinho, mas não é. Exatamente. Mas na cabeça da pessoa, fala assim, olha, trouxe para você. Quem nunca? Quem nunca? É verdade, é verdade. Então, tem muita dificuldade nisso, das pessoas dizem, se eu não aceitar, ela vai ficar sentida. Se eu não comer, por exemplo, a avó recebeu a gente com um lanche, bolo, com suco, com refrigerante, não sei. Como é que fala não? Como é que diz não? Então, é um contexto, é tudo muito complicado às vezes. Ao passo que, se as pessoas entendessem que, olha, eu vou lanchar com você, mas não precisa fazer nada, porque eu estou fazendo uma programação, minhas taxas estão... Eu até falo no consultório, eu falo assim, fala que as taxas estão altas, porque é a melhor forma da pessoa entender que não é para exagerar na alimentação, no lanche que seja, no jantar que seja. Porque tem também almoço de família. Como é que é almoço de família, gente? É salada? Não é salada. Então, é muita coisa. É difícil, mas tem que partir da pessoa, a pessoa tem que ter foco, né? E tem que priorizar aquilo. Não tem outro jeito. Jarlita? Então, dentro desse gancho que a Adriana falou, a pessoa se conhecendo os seus traços, conhecendo como ela funciona, facilita muito a ter esse foco. Porque eu vou entender por que eu gosto tanto de determinada coisa. E que eu sei que não vai me fazer bem. Mas eu como. Eu como porque eu estou ansiosa, eu como porque, né, alguma coisa aconteceu. E aí entra o lado emocional que a Adriana se referiu. Entendeu? Por isso que o trabalho em conjunto faz uma diferença. Ambas. Para as duas, né? Isso é muito psicológico. É muito. Total. Mas começa no psicológico. Mas total. aí como é que vocês entram nisso? Por exemplo, a pessoa é acompanhada por uma psicóloga lá no espaço? Lá no espaço Sim. tem. Tá. Tem aí tem a também. atividade física lá do espaço, né? Que é o pilates, a fisioterapia que seja, né? A power e tal. E tem a parte da psicóloga, tem a parte Nós temos da lá análise na corporal. equipe multidisciplinar, tem a psicóloga, que acompanha também, pode acompanhar, a pessoa querendo pode acompanhar. Faz um trabalho em conjunto. É porque, pelo que eu senti, pelo que você falou, isso é necessário um trabalho em conjunto, né? Porque ela vai atingir tudo, inclusive o exercício físico. Principalmente, sim. Sim, por isso é que a clínica, a proposta da Isabel, quando criou a clínica, foi trabalhar multidisciplinar. Por isso a clínica existe com todas essas áreas. Nutrição,
psicologia. Eu entrei esse ano passado, com análise corporal, e ela com toda a área da fisioterapia. Ela e as outras que tem na equipe, né? São fisioterapeutas. Bom, a gente está conversamos aqui com a Adriana e com a Jarlita, e elas vão voltar ao programa. A gente já combinou com a Isabel, pelo menos uma vez por mês elas vão estar aqui com a gente, né? Para falar sobre qualidade de vida. Na realidade, é qualidade de vida, né? Sim, só é. qualidade de É o que a vida. gente está falando. Só é. Exatamente. Porque o excesso de peso ou a magreza pode ocasionar uma doença, levar a uma doença. Com certeza. E no meu caso da análise, a vida se torna um pouco mais leve quando a gente se conhece. Eu vou saber lidar com os meus problemas, com as minhas emoções e com as minhas dificuldades. Então, eu vou saber aprender a administrar isso e a vida fica um pouco mais leve. O espiritual entra nisso? Só entra junto. Vamos ter que conversar muito com a Jarlita aqui e com a Adriana também, mas num próximo programa que eu vou marcar, que a gente vai marcar e eu falo com vocês. Amanhã eu vou estar recebendo aqui uma escritora. Ela precisa e vai escrever um livro sobre a Imperatriz Teresa Cristina. A gente já falou sobre isso aqui, ela está voltando ao programa, que ela agora já está naquela fase de achar em Teresópolis 25 mulheres que queiram escrever. Bom, ela vai ter que contar essa história no programa de amanhã, ok? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Lembrando o seguinte, hoje à noite, às 7 da noite, na Missão Metodista Meu Dom, vai estar lá a pastora Kelly, a pastora Ludmila e a pastora Gabriela. E hoje, um monte de mulheres vão estar lá, né? Cantando, orando e, o mais importante, elas vão falar também disso, do que a gente falou aqui. É importante para a mulher estar hoje, Missão Metodista Meu Dom, às 7 horas, ali ao lado do Shopping Meu Dom. Você entrou ali nas charruas, você já deu de cara com a Missão Metodista Meu Dom, é ali. Mulheres espetaculares vão estar hoje à noite lá na Missão Metodista Meu Dom. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado, Jarlita, e até Foi um prazer março. enorme estar aqui. Muito obrigada, Hélio, obrigada a todos. Vamos voltar em março? E até março, se Deus quiser, com certeza. Para bater um papo mais sobre esse tema. Março é logo ali, hein? Sim. Muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho, pela audiência, a gente está indo embora e amanhã, 10 da madrugada, a gente está de volta, lembrando, tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite e já está no YouTube, o pessoal já acompanhando a gente pelo YouTube. Eu não tenho acesso ao YouTube, né? Mas o pessoal acompanha, não tem acesso daqui, mas o pessoal já está pelo YouTube nos acompanhando. Muito obrigado, tchau, bom dia.